E aí galera, tudo bem? Nessa videoaula nós vamos aprender a usar funções e procedimentos e também pegar essas funções e procedimentos e colocá-las em uma biblioteca própria, tudo bem? Então primeiramente a gente cria um novo arquivo e nós vamos fazer o seguinte. Antes de eu prosseguir com a aula, eu vou deixar para vocês aqui o link da minha fanpage, tá? Lá vocês encontram os vídeos, outros vídeos, comentários, correções, códigos fontes, inclusive dessa videoaula, tá bom? Bom, então prosseguindo. A primeira coisa que a gente faz, como por natureza, é declarar as bibliotecas principais, né? Essas daqui são as comuns, tá? As que de entrada e saída, e a stdlib ela permite que o system pause de fato funcione para travar a tela no final do programa, tudo bem? Então nesse exemplo nós vamos fazer o que? A gente vai fazer duas funções. Já fizemos uma função que calcula a média de dois números, tá? E a gente vai fazer uma outra função que calcule o próximo múltiplo de 5. Então vamos à primeira. A primeira, ela retorna um dado float, né? E vou chamá-la de média 2n. Ela retorna um dado real porque sempre uma média pode gerar um número fracionário. E ela passa como parâmetro duas informações. Um número, vou chamar aqui de n1, e outro número que eu vou chamar aqui de n2, tá? Então agora, o que nós vamos fazer? Vamos construir a função. Bem simples. Não estou preocupado aqui em complexidade de função. Eu quero apenas mostrar como que se usa a biblioteca. Perdão, como que se cria uma biblioteca nova, tá? Então, eu tenho que retornar o quê? N1 mais N2 dividido por 2. Então minha função só faz isso, ela pega os dois parâmetros que estão aqui em cima, né? Soma-os, né? Dividir por 2 ela já retorna esse valor, tá? A outra é a seguinte, fazer uma função que calcule o múltiplo, o próximo múltiplo de 5. Por exemplo, se o usuário digitar 12, o próximo múltiplo de 5 é o 15, não é verdade? Se o usuário digitar 20, o próximo múltiplo de 5 é o 25. Se o usuário digitar 34, o próximo múltiplo de 5 é 35. Correto? Então, porque primeiro, antes de nós fazermos um programa ou alguma função, nós devemos saber como efetua o cálculo, né? O funcionamento dela. Então vamos lá. Essa função ela retorna um dado int, porque ela vai retornar um número inteiro, né? Eu vou chamar a função de prox multi5. E ela passa como parâmetro um número inteiro, vou chamar aqui de n. Tudo bem? Então como que eu faço? Eu poderia usar laços, fazer um monte de parafernália aqui, mas vamos fazer da forma mais simples. Se eu pegar um número que a pessoa digitou, dividir por 5, depois multiplicar por 5, depois somar 5, o que vai acontecer? Eu retorno o próximo múltiplo de 5. Lembrando que essa divisão aqui, por ela estar tratando uma variável inteira chamada n e um número inteiro 5, passa a ser um div, uma divisão inteira, tá? Então, por exemplo, se o cara digita 13 aqui, 13. 13 dividido por 5 dá 2. 2 vezes 5, 10. 10 mais 5, 15. Entendeu? Bom, legal. Então nós fizemos as funções. Agora eu vou fazer eu já tenho aqui preparado ao lado um programinha principal que vai executá-las, tá? Fiz apenas um menuzinho, bem simples. Então vamos lá. Reparem que as funções devem ser criadas primeiro e o programa principal fica embaixo, tudo bem? Então só deixa eu consertar aqui porque eu copio e cola fica falho aqui. Deixa eu dar uma olhadinha. Pronto, pronto, pronto. Não desistam do vídeo. Isso.
tá certo, vamos ver. Então vamos ver esse programa executar? Primeiramente eu vou salvá-lo, né? Vou salvar aqui na minha pastinha, vou chamá-lo de funções bíblio, que é para saber que foi criação de funções com biblioteca. Aí eu mando executar. Reparem, primeiramente só fazer um comentário aqui, ó. Aqui eu criei um laço, tá? Onde eu mando apagar a tela, eu mando exibir o menu, peço para o usuário digitar uma opção, que seria 0, 1 ou 2. Se ele digitar 1, executa a média de dois números, se digitar 2, executa o próximo múltiplo de 5. Aí eu fiz um case aqui, se o cara digitar 0, sai. Se o cara digitar 1, eu peço dois números. Só que aqui eu parei que eu vou invocar a função, que eu ainda não fiz, tá? Se o cara digitar 2, eu digito só um número, que seria para calcular o múltiplo de 5. Então vamos lá, nesse comentário de invocar as funções, o que a gente vai fazer? Eu vou invocar as funções, obviamente. Aí o que vai acontecer? Resp é igual a... Qual era o nome da função mesmo? Essa daqui, não é isso? Isso aí. Então eu vou colocar aqui, ó. Reparem que quando a gente invoca uma função, não é o mesmo que o mesmo cabeçalho que a gente usa, a gente só coloca as variáveis que nós vamos usar. Não coloca um float não, tá vendo? Ó? Então veja aqui, eu li dois números, coloquei em N1 e N2. Eu estou passando esses dois números por parâmetro. E o resultado da média, depois que ele executar isso daqui, o que ele faz? Ele chegou nessa linha, ele vem, executa este trecho, certo? E depois de executar o trecho, ele joga o valor para a variável resp. E aqui no final, eu vou exibir a variável resp, certo? Vamos ver se vai funcionar. Então vamos ver aqui. Vamos executar. Compilar. Opa, deu uma falha. Que bom que deu uma falha. Qual foi a falha? Falha muito simples. Como diz aqui embaixo, faltou um ponto e vírgula na linha anterior. Então vamos de novo. Executando. Salvando aqui primeiro. Compilando. Agora executando. Então tá vendo? Foi criado um menuzinho e eu só invoquei a função do primeiro. Vamos ver se ele está funcionando. Eu digito 1, né? Aí ele pede para eu digitar dois números. Por exemplo, 4.5 e 6.7. Aí ele calcula a média de 4.5, 6.7 e 5.6. Pressione alguma tecla para continuar. Voltou ao menu, certo? Vou mandar sair aqui a opção 0 porque ainda não invoquei a próxima função. Agora vamos fazer isso daqui. Qual que é o nome da função? Vamos ver lá. Próximo múltiplo de 5. Então vamos colocá-la aqui. Eu criei uma variável result do tipo inteiro que vai guardar o resultado dela. Então a mesma coisa, só que eu só coloco o número que eu li anteriormente, ou melhor, na linha anterior aqui, ó, que vocês estão vendo, né? E ela vai invocar e vai exibir a mesma mensagem. Vamos ver como vai ficar isso daqui. Salvando. Compilei. Opa, tem um erro, faltou ponto e vírgula aqui. Salvando, compilando, executando. Então vejam, se eu digitar a opção 2 e digito o número 24, ele deve exibir o 25, certo? O próximo múltiplo de 5, ou múltiplo de 5 a partir do 24 é o 25. Vamos executar de novo, 2. Se eu digitar o número 78, deve aparecer 80, né? Então o próximo múltiplo a partir é 80. Tal. Então opção 0, sair. Pessoal, então reparem, quando eu crio uma função, quando eu crio as funções em um programa só, elas ficam em cima, logo depois das bibliotecas. Estão vendo aqui? E o programa principal fica embaixo.
Contudo, isso é inconveniente quando a gente trabalha profissionalmente, né? O ideal é que nós criemos um arquivo só para armazenar as nossas funções. Isso nós chamamos de biblioteca. E é isso que nós vamos fazer agora. Vou criar um novo arquivo, fonte. Olha a forma que eu vou salvar. Salvar como. Aqui vocês estão vendo que eu tenho a opção header, tá vendo? Ele salva como .h. E eu vou chamar aqui de biblioteca. Salvei. Então veja que eu tenho dois arquivos, ó, o programa principal e a minha biblioteca. Estão vendo? Então o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente pegar as minhas funções e jogar dentro da biblioteca. Estão vendo? Aí o que vai acontecer? Eu tenho que agora de dentro desse arquivo aqui chamar minha biblioteca. Como que eu chamo mesmo? Com o comando include. Só que agora, como é uma biblioteca própria e ela foi salva na mesma pasta, o que eu faço? Eu coloco entre aspas, biblio.h. Por que eu coloco, em alguns casos, sinal de menor e maior e em outros casos aspas? Quando eu coloco sinal de menor e maior, ele vai procurar nas pastas de instalação da, da linguagem C, que estão embutidas todas lá. Na própria instalação ele já joga todos esses arquivos. Mas como o Biblio foi um arquivo próprio meu, e eu salvei em uma pasta, então eu coloco entre aspas. O que ele vai fazer? Ele vai procurar na pasta. Agora, se eu tivesse em outro caminho diferente, tipo assim, e dois pontos, barra invertida, prog1, barra invertida, eu coloco o caminho e depois o nome da biblioteca, que ele vai até lá e encontra, né? Caso ela esteja num local diferente. Tudo bem? Vamos ver se vai funcionar. Compilei. Mandando compilar. Ele deu um erro aqui, tá vendo? Ele fala ó, que a média 2n não está declarada, ou seja, não está encontrando. Mas olha a falha grave que eu cometi aqui. O nome do arquivo era Biblio, lembram? Eu coloquei Bilio, né? Coisa comum, erro de digitação. Mas se eu colocar aqui o caminho correto, ou o nome do arquivo correto, compilar novamente, vejam que deu certo agora, né? E agora eu mando executar. Vejam que não muda nada na execução, né? Opção 1, que é média de dois números, eu digito 2. Digito 3, ele apresenta 2,5. Se eu escolho a opção 2 e eu digito o número 4, ele me mostra o número 5. Se eu digito uma opção inválida, ele não permite, né? Porque a opção 6, por exemplo, não é válida. Agora, se eu quiser sair, sair. Então é isso aí, pessoal. Resumindo, é isso. O seu arquivo .cpp só fica o programa principal invocando as funções, que seria esta linha e a linha de baixo. Né? Só que você tem que saber fazer o programa principal, né? E sempre saber que por ser uma função, ela retorna o valor e deve ser armazenado em algum lugar, nesse caso em RESP e em Result. E lá na minha biblioteca eu coloco o que? As minhas funções. Se você tiver 50 funções, coloque as 50 aqui e vai funcionar tranquilamente, tá? Então só revisando aqui, esse aqui é a minha fanpage, caso alguém queira ver outros vídeos ou baixar arquivos, discutir alguma coisa lá, sem briga, claro, né? E é isso aí, galera. Um abraço.